Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui é um canal de resumos de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Hoje vamos falar do filme O Rei dos Assassinos com Jet Li. No início do filme, vemos um homem muito poderoso sendo morto de maneira brutal. Ele não é apenas uma pessoa qualquer, mas um bilionário, alguém que tem muito dinheiro e influência. Quando ele morre, fica claro que algo estranho está acontecendo. Não é um simples assassinato. Algo maior está em jogo. É aí que entra Fu, interpretado por Jet Li. Fu é um homem comum com habilidades impressionantes. Ele não queria ser um assassino, mas acabou sendo vendido nesse mundo. Ele teve que se envolver nisso por causa da sua família. Fu tinha um bom coração e não gostava de matar, mas para garantir que sua família estivesse em primeiro, ele se tornou um assassino altamente treinado. Quando Fu recebe a missão para eliminar uma pessoa importante, ele entra em um jogo perigoso, cheio de outros jogos de assassino e caçadores de recompensa, todos atrás de uma enorme recompensa de 100 milhões de dólares. A oferta é grande e atraente, mas também é um grande risco. Fu não é o único que está atrás do prêmio, e ele percebe que vai enfrentar outros assassinos mais experientes. A primeira missão de Fu não é fácil. Ele tem que enfrentar outros assassinos. Embora tenha uma habilidade incrível, logo descobre que não pode confiar em ninguém. O mundo dos assassinos é traiçoeiro. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade não. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade estão apenas esperando uma chance para matá-lo e ganhar o prêmio para si mesmo. Fu tem de fugir. Fu tem de seguir o certo, mas logo percebe que no mundo dos assassinos as coisas não são simples. Ele começa a se perguntar se vale a pena continuar nesse caminho. E isso começa a ficar mais claro à medida em que ele vai se aprofundando nesse submundo sombrio. No meio disso tudo, Fu encontra uma figura chamada Nog, um homem astuto que diz a Fu que ele pode ganhar uma grande recompensa se seguir para pegar um alvo certo. Nog oferece uma chance para Fu fazer uma fortuna, mas aí que as coisas começam a ficar realmente complicadas. Fu começa a perceber que foi manipulado. Nog não é quem parece ser. Isso leva a Fu a questionar se ele está fazendo a coisa certa. O que parecia ser uma oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente se torna uma armadilha. E Fu logo se vê em uma luta para sua própria vida. Agora que Fu se encontrou em uma situação complicada, a trama começa a se intensificar. Se vê em um mundo onde não pode mais confiar em ninguém e onde cada passo pode ser fatal. Com a manipulação de Nog, Fu logo percebe que ele está sendo usado, mas não sabe exatamente por quem e por quê. Esse jogo de esconderijo é muito mais profundo do que ele imagina. Então começa a aprender mais sobre o submundo dos assassinos. A vida de um assassino profissional não é como ele planejou. Ao longo da jornada,
ele encontra outras figuras que também estão atrás de recompensa, mas cada um tem as suas próprias motivações. Alguns matam por dinheiro, outros por prazer, e há aqueles que matam simplesmente para a sobrevivência. Fu percebe que esse mundo onde a moralidade é quase inexistente e onde ninguém tem escrúpulos. No entanto, apesar de ser um excelente lutador e ter habilidades impressionantes, Fu começa a enfrentar suas próprias limitações. Ele não tem aliados e pessoas que pensam que podem ser confiáveis, logo se revelam traiçoeiras. A solidão de Fu vai aumentando e ele começa a questionar se vale mesmo a pena continuar nesse caminho. Enquanto lida com seus próprios conflitos internos, ele se depara com um assassino mais experiente que foi contratado para matá-lo. Esse inimigo é implacável e Fu é muito bom no que faz e é obrigado a usar todas as suas habilidades para combater a estratégia para sobreviver. A luta é feroz, mas Fu, apesar da desvantagem, consegue sair vitorioso. E isso não apenas demonstra a habilidade impressionante de Fu, mas também o fato de que ele não é um assassino qualquer. Ele é um dos melhores. Essa vitória, no entanto, traz o descanso. Essa vitória, no entanto, não traz o descanso, pelo contrário, só faz com que mais inimigos apliquem prontos para eliminá-lo, receber uma recompensa. É aqui que o veterano, preso na situação, começa a pensar em Fu. Ele percebe que mesmo quando parece estar em controle, ele está sendo manipulado por forças que não consegue compreender totalmente. Além disso, Fu começa a entender que talvez o prêmio de 100 milhões de dólares não seja apenas um incentivo para caçar o assassino, mas também uma forma de criar caos entre os assassinos e eliminar todos que estiverem no jogo. Ele percebe que a recompensa pode ser apenas uma desculpa para uma conspiração muito maior. O jogo de poder é mais complicado do que ele planejou. A questão que Fu enfrenta agora é continuar perseguindo a recompensa, mesmo sabendo que pode ser uma armadilha, ou desistir e tentar voltar para sua vida normal. Decisão não é fácil. Cada movimento que ele faz coloca mais fundo nesse mundo perigoso. Fu começa a perceber que ele talvez não tenha que se sacrificar se quiser escapar de todo esse ciclo de violência. Essa parte da história mostra que, embora algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que já está viciado. Sua luta não é apenas contra os inimigos, mas também contra o próprio destino, que ele parece estar presa. À medida em que as lutas intensificam, a tensão aumenta. Fu começa a se perguntar se ainda pode salvar a si mesmo. Essa parte da história mostra que, embora tenha algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que está viciado. Sua luta não é apenas contra inimigos, mas também contra próprios destinos.
que ele parece estar preso. À medida que as lutas intensificam, a tensão aumenta e Fu se pergunta se ele ainda pode salvar a si mesmo. No início do filme, vemos um homem muito poderoso sendo morto de maneira brutal. Ele não é apenas uma pessoa qualquer, mas um bilionário, alguém que tem muito dinheiro e influência. Quando ele morre, fica claro que algo estranho está acontecendo. Não é um simples assassinato. Algo maior está em jogo. É aí que entra Fu, interpretado por Jet Li. Fu é um homem comum com habilidades impressionantes. Ele não queria ser um assassino, mas acabou sendo vendido nesse mundo. Ele teve que se envolver nisso por causa da sua família. Fu tinha um bom coração e não gostava de matar, mas para garantir que sua família estivesse primeiro, ele se tornou um assassino altamente treinado. Quando Fu recebe a missão para eliminar uma pessoa importante, ele entra em um jogo perigoso, cheio de outros jogos de assassino e caçadores de recompensa, todos atrás de uma enorme recompensa de 100 milhões de dólares. A oferta é grande e atraente, mas também é um grande risco. Fu não é o único que está atrás do prêmio, e ele percebe que vai enfrentar outros assassinos mais experientes. A primeira missão de Fu não é fácil. Ele tem que enfrentar outros assassinos. Embora tenha uma habilidade incrível, logo descobre que não pode confiar em ninguém. O mundo dos assassinos é traiçoeiro. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade não. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade estão apenas esperando uma chance para matá-lo e ganhar o prêmio para si mesmo. Fu tem de fugir. Fu tem de seguir o certo, mas logo percebe que no mundo dos assassinos as coisas não são simples. Ele começa a se perguntar se vale a pena continuar nesse caminho. E isso começa a ficar mais claro à medida em que ele vai se aprofundando nesse submundo sombrio. No meio disso tudo, Fu encontra uma figura chamada Nog, um homem astuto que diz a Fu que ele pode ganhar uma grande recompensa se seguir para pegar um alvo certo. Nog oferece uma chance para Fu fazer uma fortuna, mas aí que as coisas começam a ficar realmente complicadas. Fu começa a perceber que foi manipulado. Nog não é quem parece ser. Isso leva a Fu a questionar se ele está fazendo a coisa certa. O que parecia ser uma oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente se torna uma armadilha. E Fu logo se vê em uma luta para sua própria vida. Agora que Fu se encontrou em uma situação complicada, a trama começa a se intensificar. Se vê em um mundo onde não pode mais confiar em ninguém e onde cada passo pode ser fatal. Com a manipulação de Nog, Fu logo percebe que ele está sendo usado, mas não sabe exatamente por quem e por quê. Esse jogo de esconderijo é muito mais profundo do que ele imagina. Então começa a aprender mais sobre o submundo dos assassinos. A vida de um assassino profissional não é como ele planejou. Ao longo da jornada, ele encontra outras figuras que também estão atrás de recompensa, mas cada um tem as suas próprias motivações. Alguns matam por dinheiro, outros por prazer.
e há aqueles que matam simplesmente para a sobrevivência. Fu percebe que esse mundo onde a moralidade é quase inexistente e onde ninguém tem escrúpulos. No entanto, apesar de ser um excelente lutador e ter habilidades impressionantes, Fu começa a enfrentar suas próprias limitações. Ele não tem aliados e pessoas que pensam que podem ser confiáveis, logo se revelam traiçoeiras. A solidão de Fu vai aumentando e ele começa a questionar se vale mesmo a pena continuar nesse caminho. Enquanto lida com seus próprios conflitos internos, ele se depara com um assassino mais experiente que foi contratado para matá-lo. Esse inimigo é implacável e Fu é muito bom no que faz e é obrigado a usar todas as suas habilidades para combater a estratégia para sobreviver. A luta é feroz, mas Fu, apesar da desvantagem, consegue sair vitorioso. E isso não apenas demonstra a habilidade impressionante de Fu, mas também o fato de que ele não é um assassino qualquer. Ele é um dos melhores. Essa vitória, no entanto, traz o descanso. Essa vitória, no entanto, não traz o descanso, pelo contrário, só faz com que mais inimigos apliquem prontos para eliminá-lo, receber uma recompensa. É aqui que o veterano, preso na situação, começa a pensar em Fu. Ele percebe que mesmo quando parece estar em controle, ele está sendo manipulado por forças que não consegue compreender totalmente. Além disso, Fu começa a entender que talvez o prêmio de 100 milhões de dólares não seja apenas um incentivo para caçar o assassino, mas também uma forma de criar caos entre os assassinos e eliminar todos que estiverem no jogo. Ele percebe que a recompensa pode ser apenas uma desculpa para uma conspiração muito maior. O jogo de poder é mais complicado do que ele planejou. A questão que Fu enfrenta agora é continuar perseguindo a recompensa, mesmo sabendo que pode ser uma armadilha, ou desistir e tentar voltar para sua vida normal. Decisão não é fácil. Cada movimento que ele faz coloca mais fundo nesse mundo perigoso. Fu começa a perceber que ele talvez não tenha que se sacrificar se quiser escapar de todo esse ciclo de violência. Essa parte da história mostra que, embora algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que já está viciado. Sua luta não é apenas contra os inimigos, mas também contra o próprio destino, que ele parece estar presa. À medida em que as lutas intensificam, a tensão aumenta. Fu começa a se perguntar se ainda pode salvar a si mesmo. Essa parte da história mostra que, embora tenha algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que está viciado. Sua luta não é apenas contra inimigos, mas também contra próprios destinos, que ele parece estar preso. À medida que as lutas intensificam, a tensão aumenta e Fu se pergunta se ele ainda pode salvar a si mesmo.
No início do filme, vemos um homem muito poderoso sendo morto de maneira brutal. Ele não é apenas uma pessoa qualquer, mas um bilionário, alguém que tem muito dinheiro e influência. Quando ele morre, fica claro que algo estranho está acontecendo. Não é um simples assassinato. Algo maior está em jogo. É aí que entra Fu, interpretado por Jet Li. Fu é um homem comum com habilidades impressionantes. Ele não queria ser um assassino, mas acabou sendo vendido nesse mundo. Ele teve que se envolver nisso por causa da sua família. Fu tinha um bom coração e não gostava de matar, mas para garantir que sua família estivesse primeiro, ele se tornou um assassino altamente treinado. Quando Fu recebe a missão para eliminar uma pessoa importante, ele entra em um jogo perigoso, cheio de outros jogos de assassino e caçadores de recompensa, todos atrás de uma enorme recompensa de 100 milhões de dólares. A oferta é grande e atraente, mas também é um grande risco. Fu não é o único que está atrás do prêmio, e ele percebe que vai enfrentar outros assassinos mais experientes. A primeira missão de Fu não é fácil. Ele tem que enfrentar outros assassinos. Embora tenha uma habilidade incrível, logo descobre que não pode confiar em ninguém. O mundo dos assassinos é traiçoeiro. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade não. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade estão apenas esperando uma chance para matá-lo e ganhar o prêmio para si mesmo. Fu tem de fugir. Fu tem de Fu tem de seguir o certo, mas logo percebe que no mundo dos assassinos as coisas não são simples. Ele começa a se perguntar se vale a pena continuar nesse caminho. E isso começa a ficar mais claro à medida em que ele vai se aprofundando nesse submundo sombrio. No meio disso tudo, Fu encontra uma figura chamada Nog, um homem astuto que diz a Fu que ele pode ganhar uma grande recompensa se seguir para pegar um alvo certo. Nog oferece uma chance para Fu fazer uma fortuna, mas aí que as coisas começam a ficar realmente complicadas. Fu começa a perceber que foi manipulado. Nog não é quem parece ser. Isso leva a Fu a questionar o que ele está, se ele está fazendo a coisa certa. O que parecia ser uma oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente se torna uma armadilha. E Fu logo se vê em uma luta para sua própria vida. Agora que Fu se encontrou em uma situação complicada, a trama começa a se intensificar. Se vê em um mundo onde não pode mais confiar em ninguém e onde cada passo pode ser fatal. Com a manipulação de Nog, Fu logo percebe que ele está sendo usado, mas não sabe exatamente por quem e por quê. Esse jogo de esconderijo é muito mais profundo do que ele imagina. Então começa a aprender mais sobre o submundo dos assassinos. A vida de um assassino profissional não é como ele planejou. Ao longo da jornada, ele encontra outras figuras que também estão atrás de recompensa, mas cada um tem as suas próprias motivações. Alguns matam por dinheiro, outros por prazer, e há aqueles que matam simplesmente para a sobrevivência. Fu percebe que esse mundo onde a moralidade é quase inexistente
e onde ninguém tem escrúpulos. No entanto, apesar de ser um excelente lutador e ter habilidades impressionantes, Fu começa a enfrentar suas próprias limitações. Ele não tem aliados e pessoas que pensam que pode ser confiáveis, logo se revelam traiçoeiras. A solidão de Fu vai aumentando e ele começa a questionar se vale mesmo a pena continuar nesse caminho. Enquanto lida com seus próprios conflitos internos, ele se depara com um assassino mais experiente que foi contratado para matá-lo. Esse inimigo é implacável e Fu é muito bom no que faz e é obrigado a usar todas as suas habilidades para combater a estratégia para sobreviver. A luta é feroz, mas Fu, apesar da desvantagem, consegue sair vitorioso. E isso não apenas demonstra a habilidade impressionante de Fu, mas também o fato de que ele não é um assassino qualquer. Ele é um dos melhores. Essa vitória, no entanto, traz o descanso. Essa vitória, no entanto, não traz o descanso, pelo contrário, só faz com que mais inimigos apliquem prontos para eliminá-lo, receber uma recompensa. É aqui que o veterano, preso na situação, começa a pensar em Fu. Ele percebe que mesmo quando parece estar em controle, ele está sendo manipulado por forçar. Ele está sendo manipulado por forças que não consegue compreender totalmente. Além disso, Fu começa a entender que talvez o prêmio de 100 milhões de dólares não seja apenas um incentivo para caçar o assassino, mas também uma forma de criar caos entre os assassinos e eliminar todos que estiverem no jogo. Ele percebe que a recompensa pode ser apenas uma desculpa para uma conspiração muito maior. O jogo de poder é mais complicado do que ele planejou. A questão que Fu enfrenta agora é continuar perseguindo a recompensa, mesmo sabendo que pode ser uma armadilha, ou desistir e tentar voltar para sua vida normal. Decisão não é fácil. Cada movimento que ele faz coloca mais fundo nesse mundo perigoso. Fu começa a perceber que ele talvez não tenha que se sacrificar se quiser escapar de todo esse ciclo de violência. Essa parte da história mostra que, embora algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que já está viciado. Sua luta não é apenas contra os inimigos, mas também contra o próprio destino, que ele parece estar preso. À medida em que as lutas intensificam, a tensão aumenta. Fu começa a se perguntar se ainda pode salvar a si mesmo. Essa parte da história mostra que, embora tenha algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que está viciado. Sua luta não é apenas contra inimigos, mas também contra próprios destinos, que ele parece estar preso. À medida que as lutas intensificam, a tensão aumenta e Fu se pergunta se ele ainda pode salvar a si mesmo. No início do filme, vemos um homem muito poderoso sendo morto de maneira brutal. Ele não é apenas uma pessoa qualquer,
mais um bilionário, alguém que tem muito dinheiro e influência. Quando ele morre, fica claro que algo estranho está acontecendo. Não é um simples assassinato. Algo maior está em jogo. É aí que entra Fu, interpretado por Jet Li. Fu é um homem comum com habilidades impressionantes. Ele não queria ser um assassino, mas acabou sendo vendido nesse mundo. Ele teve que se envolver nisso por causa da sua família. Fu tinha um bom coração e não gostava de matar, mas para garantir que sua família estivesse em primeiro, ele se tornou um assassino altamente treinado. Quando Fu recebe a missão para eliminar uma pessoa importante, ele entra em um jogo perigoso, cheio de outros jogos de assassino e caçadores de recompensa, todos atrás de uma enorme recompensa de 100 milhões de dólares. A oferta é grande e atraente, mas também é um grande risco. Fu não é o único que está atrás do prêmio, e ele percebe que vai enfrentar outros assassinos mais experientes. A primeira missão de Fu não é fácil. Ele tem que enfrentar outros assassinos. Embora tenha uma habilidade incrível, logo descobre que não pode confiar em ninguém. O mundo dos assassinos é traiçoeiro. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade não. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade estão apenas esperando uma chance para matá-lo e ganhar o prêmio para si mesmo. Fu tem de fugir. Fu tem de seguir o certo, mas logo percebe que no mundo dos assassinos as coisas não são simples. Ele começa a se perguntar se vale a pena continuar nesse caminho. E isso começa a ficar mais claro à medida em que ele vai se aprofundando nesse submundo sombrio. No meio disso tudo, Fu encontra uma figura chamada Nog, um homem astuto que diz a Fu que ele pode ganhar uma grande recompensa se seguir para pegar um alvo certo. Nog oferece uma chance para Fu fazer uma fortuna, mas aí que as coisas começam a ficar realmente complicadas. Fu começa a perceber que foi manipulado. Nog não é quem parece ser. Isso leva a Fu a questionar se ele está fazendo a coisa certa. O que parecia ser uma oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente se torna uma armadilha. E Fu logo se vê em uma luta para sua própria vida. Agora que Fu se encontrou em uma situação complicada, a trama começa a se intensificar. Se vê em um mundo onde não pode mais confiar em ninguém e onde cada passo pode ser fatal. Com a manipulação de Nog, Fu logo percebe que ele está sendo usado, mas não sabe exatamente por quem e por quê. Esse jogo de esconderijo é muito mais profundo do que ele imagina. Então começa a aprender mais sobre o submundo dos assassinos. A vida de um assassino profissional não é como ele planejou. Ao longo da jornada, ele encontra outras figuras que também estão atrás de recompensa, mas cada um tem as suas próprias motivações. Alguns matam por dinheiro, outros por prazer, e há aqueles que matam simplesmente para a sobrevivência. Fu percebe que esse mundo onde a moralidade é quase inexistente e onde ninguém tem escrúpulos. No entanto,
Apesar de ser um excelente lutador e ter habilidades impressionantes, Fu começa a enfrentar suas próprias limitações. Ele não tem aliados e pessoas que pensam que podem ser confiáveis, logo se revelam traiçoeiras. A solidão de Fu vai aumentando e ele começa a questionar se vale mesmo a pena continuar nesse caminho. Enquanto lida com seus próprios conflitos internos, ele se depara com um assassino mais experiente que foi contratado para matá-lo. Esse inimigo é implacável e Fu é muito bom no que faz e é obrigado a usar todas as suas habilidades para combater a estratégia para sobreviver. A luta é feroz, mas Fu, apesar da desvantagem, consegue sair vitorioso. E isso não apenas demonstra a habilidade impressionante de Fu, mas também o fato de que ele não é um assassino qualquer. Ele é um dos melhores. Essa vitória, no entanto, traz o descanso. Essa vitória, no entanto, não traz o descanso, pelo contrário, só faz com que mais inimigos apliquem prontos para eliminá-lo, receber uma recompensa. É aqui que o veterano, preso na situação, começa a pensar em Fu. Ele percebe que mesmo quando parece estar em controle, ele está sendo manipulado por forçar. Ele está sendo manipulado por forças que não consegue compreender totalmente. Além disso, Fu começa a entender que talvez o prêmio de 100 milhões de dólares não seja apenas um incentivo para caçar o assassino, mas também uma forma de criar caos entre os assassinos e eliminar todos que estiverem no jogo. Ele percebe que a recompensa pode ser apenas uma desculpa para uma conspiração muito maior. O jogo de poder é mais complicado do que ele planejou. A questão que Fu enfrenta agora é continuar perseguindo a recompensa, mesmo sabendo que pode ser uma armadilha, ou desistir e tentar voltar para sua vida normal. Decisão não é fácil. Cada movimento que ele faz coloca mais fundo nesse mundo perigoso. Fu começa a perceber que ele talvez não tenha que se sacrificar se quiser escapar de todo esse ciclo de violência. Essa parte da história mostra que, embora algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que já está viciado. Sua luta não é apenas contra os inimigos, mas também contra o próprio destino, que ele parece estar presa. À medida em que as lutas intensificam, a tensão aumenta. Fu começa a se perguntar se ainda pode salvar a si mesmo. Essa parte da história mostra que, embora tenha algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que está viciado. Sua luta não é apenas contra inimigos, mas também contra próprios destinos, que ele parece estar preso. À medida que as lutas intensificam, a tensão aumenta e Fu se pergunta se ele ainda pode salvar a si mesmo. No início do filme, vemos um homem muito poderoso sendo morto de maneira brutal. Ele não é apenas uma pessoa qualquer, mas um bilionário, alguém que tem muito dinheiro e influência. Quando ele morre, fica claro que algo estranho está acontecendo. Não é um simples assassinato. Algo maior está em jogo.
É aí que entra Fu, interpretado por Jet Li. Fu é um homem comum com habilidades impressionantes. Ele não queria ser um assassino, mas acabou sendo vendido nesse mundo. Ele teve que se envolver nisso por causa da sua família. Fu tinha um bom coração e não gostava de matar, mas para garantir que sua família tivesse primeiro, ele se tornou um assassino altamente treinado. Quando Fu recebe a missão para eliminar uma pessoa importante, ele entra em um jogo perigoso, cheio de outros jogos de assassino e caçadores de recompensa, todos atrás de uma enorme recompensa de 100 milhões de dólares. A oferta é grande e atraente, mas também é um grande risco. Fu não é o único que está atrás do prêmio, e ele percebe que vai enfrentar outros assassinos mais experientes. A primeira missão de Fu não é fácil, ele tem que enfrentar outros assassinos. Embora tenha uma habilidade incrível, logo descobre que não pode confiar em ninguém. O mundo dos assassinos é traiçoeiro. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade não. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade estão apenas esperando uma chance para matá-lo e ganhar o prêmio para si mesmo. Fu tem de fugir. Fu tem de seguir o certo, mas logo percebe que no mundo dos assassinos as coisas não são simples. Ele começa a se perguntar se vale a pena continuar nesse caminho. E isso começa a ficar mais claro à medida em que ele vai se aprofundando nesse submundo sombrio. No meio disso tudo, Fu encontra uma figura chamada Nog, um homem astuto que diz a Fu que ele pode ganhar uma grande recompensa se seguir para pegar um alvo certo. Nog oferece uma chance para Fu fazer uma fortuna, mas aí que as coisas começam a ficar realmente complicadas. Fu começa a perceber que foi manipulado. Nog não é quem parece ser. Isso leva a Fu a questionar se ele está fazendo a coisa certa. O que parecia ser uma oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente se torna uma armadilha. E Fu logo se vê em uma luta para sua própria vida. Agora que Fu se encontrou em uma situação complicada, a trama começa a se intensificar. Se vê em um mundo onde não pode mais confiar em ninguém e onde cada passo pode ser fatal. Com a manipulação de Nog, Fu logo percebe que ele está sendo usado, mas não sabe exatamente por quem e por quê. Esse jogo de esconderijo é muito mais profundo do que ele imagina. Então começa a aprender mais sobre o submundo dos assassinos. A vida de um assassino profissional não é como ele planejou. Ao longo da jornada, ele encontra outras figuras que também estão atrás de recompensa, mas cada um tem as suas próprias motivações. Alguns matam por dinheiro, outros por prazer, e há aqueles que matam simplesmente para a sobrevivência. Fu percebe que esse mundo onde a moralidade é quase inexistente e onde ninguém tem escrúpulos. No entanto, apesar de ser um excelente lutador e ter habilidades impressionantes, Fu começa a enfrentar suas próprias limitações. Ele não tem aliados e pessoas que pensam
que podem ser confiáveis, logo se revelam traiçoeiras. A solidão de Fu vai aumentando e ele começa a questionar se vale mesmo a pena continuar nesse caminho. Enquanto lida com seus próprios conflitos internos, ele se depara com um assassino mais experiente que foi contratado para matá-lo. Esse inimigo é implacável e Fu é muito bom no que faz e é obrigado a usar todas as suas habilidades para combater a estratégia para sobreviver. A luta é feroz, mas Fu, apesar da desvantagem, consegue sair vitorioso. E isso não apenas demonstra a habilidade impressionante de Fu, mas também o fato de que ele não é um assassino qualquer. Ele é um dos melhores. Essa vitória, no entanto, traz o descanso. Essa vitória, no entanto, não traz o descanso, pelo contrário, só faz com que mais inimigos apliquem prontos para eliminá-lo, receber uma recompensa. É aqui que o veterano, preso na situação, começa a pensar em Fu. Ele percebe que mesmo quando parece estar em controle, ele está sendo manipulado por forças que não consegue compreender totalmente. Além disso, Fu começa a entender que talvez o prêmio de 100 milhões de dólares não seja apenas um incentivo para caçar o assassino, mas também uma forma de criar caos entre os assassinos e eliminar todos que estiverem no jogo. Ele percebe que a recompensa pode ser apenas uma desculpa para uma conspiração muito maior. O jogo de poder é mais complicado do que ele planejou. A questão que Fu enfrenta agora é continuar perseguindo a recompensa, mesmo sabendo que pode ser uma armadilha, ou desistir e tentar voltar para sua vida normal. Decisão não é fácil. Cada movimento que ele faz coloca mais fundo nesse mundo perigoso. Fu começa a perceber que ele talvez não tenha que se sacrificar se quiser escapar de todo esse ciclo de violência. Essa parte da história mostra que, embora algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que já está viciado. Sua luta não é apenas contra os inimigos, mas também contra o próprio destino, que ele parece estar presa. À medida em que as lutas intensificam, a tensão aumenta. Fu começa a se perguntar se ainda pode salvar a si mesmo. Essa parte da história mostra que, embora tenha algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que está viciado. Sua luta não é apenas contra inimigos, mas também contra próprios destinos, que ele parece estar preso. À medida que as lutas intensificam, a tensão aumenta e Fu se pergunta se ele ainda pode salvar a si mesmo. No início do filme, vemos um homem muito poderoso sendo morto de maneira brutal. Ele não é apenas uma pessoa qualquer, mas um bilionário, alguém que tem muito dinheiro e influência. Quando ele morre, fica claro que algo estranho está acontecendo. Não é um simples assassinato. Algo maior está em jogo. É aí que entra Fu,
interpretado por Jet Li. Fu é um homem comum com habilidades impressionantes. Ele não queria ser um assassino, mas acabou sendo vendido nesse mundo. Ele teve que se envolver nisso por causa da sua família. Fu tinha um bom coração e não gostava de matar, mas para garantir que sua família estivesse primeiro, ele se tornou um assassino altamente treinado. Quando Fu recebe a missão para eliminar uma pessoa importante, ele entra em um jogo perigoso, cheio de outros jogos de assassino e caçadores de recompensa, todos atrás de uma enorme recompensa de 100 milhões de dólares. A oferta é grande e atraente, mas também é um grande risco. Fu não é o único que está atrás do prêmio, e ele percebe que vai enfrentar outros assassinos mais experientes. A primeira missão de Fu não é fácil. Ele tem que enfrentar outros assassinos. Embora tenha uma habilidade incrível, logo descobre que não pode confiar em ninguém. O mundo dos assassinos é traiçoeiro. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade não. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade estão apenas esperando uma chance para matá-lo e ganhar o prêmio para si mesmo. Fu tem de fugir. Fu tem de seguir o certo, mas logo percebe que no mundo dos assassinos as coisas não são simples. Ele começa a se perguntar se vale a pena continuar nesse caminho. E isso começa a ficar mais claro à medida em que ele vai se aprofundando nesse submundo sombrio. No meio disso tudo, Fu encontra uma figura chamada Nog, um homem astuto que diz a Fu que ele pode ganhar uma grande recompensa se seguir para pegar um alvo certo. Nog oferece uma chance para Fu fazer uma fortuna, mas aí que as coisas começam a ficar realmente complicadas. Fu começa a perceber que foi manipulado. Nog não é quem parece ser. Isso leva a Fu a questionar se ele está fazendo a coisa certa. O que parecia ser uma oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente se torna uma armadilha. E Fu logo se vê em uma luta para sua própria vida. Agora que Fu se encontrou em uma situação complicada, a trama começa a se intensificar. Se vê em um mundo onde não pode mais confiar em ninguém e onde cada passo pode ser fatal. Com a manipulação de Nog, Fu logo percebe que ele está sendo usado, mas não sabe exatamente por quem e por quê. Esse jogo de esconderijo é muito mais profundo do que ele imagina. Então começa a aprender mais sobre o submundo dos assassinos. A vida de um assassino profissional não é como ele planejou. Ao longo da jornada, ele encontra outras figuras que também estão atrás de recompensa, mas cada um tem as suas próprias motivações. Alguns matam por dinheiro, outros por prazer, e há aqueles que matam simplesmente para a sobrevivência. Fu percebe que esse mundo onde a moralidade é quase inexistente e onde ninguém tem escrúpulos. No entanto, apesar de ser um excelente lutador e ter habilidades impressionantes, Fu começa a enfrentar suas próprias limitações. Ele não tem aliados e pessoas que pensam que podem ser confiáveis, logo se revelam traiçoeiras. A
a solidão de Fu vai aumentando e ele começa a questionar se vale mesmo a pena continuar nesse caminho. Enquanto lida com seus próprios conflitos internos, ele se depara com um assassino mais experiente que foi contratado para matá-lo. Esse inimigo é implacável e Fu é muito bom no que faz e é obrigado a usar todas as suas habilidades para combater a estratégia para sobreviver. A luta é feroz, mas Fu, apesar da desvantagem, consegue sair vitorioso. E isso não apenas demonstra a habilidade impressionante de Fu, mas também o fato de que ele não é um assassino qualquer. Ele é um dos melhores. Essa vitória, no entanto, traz o descanso. Essa vitória, no entanto, não traz o descanso, pelo contrário, só faz com que mais inimigos apliquem, prontos para eliminá-lo, receber uma recompensa. É aqui que o veterano, preso na situação, começa a pensar em Fu. Ele percebe que mesmo quando parece estar em controle, ele está sendo manipulado por forçar. Ele está sendo manipulado por forças que não consegue compreender totalmente. Além disso, Fu começa a entender que talvez o prêmio de 100 milhões de dólares não seja apenas um incentivo para caçar o assassino, mas também uma forma de criar caos entre os assassinos e eliminar todos que estiverem no jogo. Ele percebe que a recompensa pode ser apenas uma desculpa para uma conspiração muito maior. O jogo de poder é mais complicado do que ele planejou. A questão que Fu enfrenta agora é continuar perseguindo a recompensa, mesmo sabendo que pode ser uma armadilha, ou desistir e tentar voltar para sua vida normal. Decisão não é fácil. Cada movimento que ele faz coloca mais fundo nesse mundo perigoso. Fu começa a perceber que ele talvez não tenha que se sacrificar se quiser escapar de todo esse ciclo de violência. Essa parte da história mostra que, embora algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que já está viciado. Sua luta não é apenas contra os inimigos, mas também contra o próprio destino, que ele parece estar preso. À medida em que as lutas intensificam, a tensão aumenta. Fu começa a se perguntar se ainda pode salvar a si mesmo. Essa parte da história mostra que, embora tenha algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que está viciado. Sua luta não é apenas contra inimigos, mas também contra próprios destinos, que ele parece estar preso. À medida que as lutas intensificam, a tensão aumenta e Fu se pergunta se ele ainda pode salvar a si mesmo. No início do filme, vemos um homem muito poderoso sendo morto de maneira brutal. Ele não é apenas uma pessoa qualquer, mas um bilionário, alguém que tem muito dinheiro e influência. Quando ele morre, fica claro que algo estranho está acontecendo. Não é um simples assassinato. Algo maior está em jogo. É aí que entra Fu, interpretado por Jet Li. Fu é um homem comum com habilidades impressionantes. Ele não queria ser um assassino, mas acabou sendo vendido nesse mundo.
Ele teve que se envolver nisso por causa da sua família. Fu tinha um bom coração e não gostava de matar, mas para garantir que sua família estivesse em primeiro, ele se tornou um assassino altamente treinado. Quando Fu recebe a missão para eliminar uma pessoa importante, ele entra em um jogo perigoso, cheio de outros jogos de assassino e caçadores de recompensa, todos atrás de uma enorme recompensa de 100 milhões de dólares. A oferta é grande e atraente, mas também é um grande risco. Fu não é o único que está atrás do prêmio, e ele percebe que vai enfrentar outros assassinos mais experientes. A primeira missão de Fu não é fácil, ele tem que enfrentar outros assassinos. Embora tenha uma habilidade incrível, logo descobre que não pode confiar em ninguém. O mundo dos assassinos é traiçoeiro. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade não. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade estão apenas esperando uma chance para matá-lo e ganhar o prêmio para si mesmo. Fu tem de fugir. Fu tem de seguir o certo, mas logo percebe que no mundo dos assassinos as coisas não são simples. Ele começa a se perguntar se vale a pena continuar nesse caminho. E isso começa a ficar mais claro à medida em que ele vai se aprofundando nesse submundo sombrio. No meio disso tudo, Fu encontra uma figura chamada Nog, um homem astuto que diz a Fu que ele pode ganhar uma grande recompensa se seguir para pegar um alvo certo. Nog oferece uma chance para Fu fazer uma fortuna, mas aí que as coisas começam a ficar realmente complicadas. Fu começa a perceber que foi manipulado. Nog não é quem parece ser. Isso leva a Fu a questionar se ele está fazendo a coisa certa. O que parecia ser uma oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente se torna uma armadilha. E Fu logo se vê em uma luta para sua própria vida. Agora que Fu se encontrou em uma situação complicada, a trama começa a se intensificar. Se vê em um mundo onde não pode mais confiar em ninguém e onde cada passo pode ser fatal. Com a manipulação de Nog, Fu logo percebe que ele está sendo usado, mas não sabe exatamente por quem e por quê. Esse jogo de esconderijo é muito mais profundo do que ele imagina. Então começa a aprender mais sobre o submundo dos assassinos. A vida de um assassino profissional não é como ele planejou. Ao longo da jornada, ele encontra outras figuras que também estão atrás de recompensa, mas cada um tem as suas próprias motivações. Alguns matam por dinheiro, outros por prazer, e há aqueles que matam simplesmente para a sobrevivência. Fu percebe que esse mundo onde a moralidade é quase inexistente e onde ninguém tem escrúpulos. No entanto, apesar de ser um excelente lutador e ter habilidades impressionantes, Fu começa a enfrentar suas próprias limitações. Ele não tem aliados e pessoas que pensam que podem ser confiáveis, logo se revelam traiçoeiras. A solidão de Fu vai aumentando e ele começa a questionar se vale mesmo a pena continuar nesse caminho.
Enquanto lida com seus próprios conflitos internos, ele se depara com um assassino mais experiente que foi contratado para matá-lo. Esse inimigo é implacável e Fu é muito bom no que faz e é obrigado a usar todas as suas habilidades para combater a estratégia para sobreviver. A luta é feroz, mas Fu, apesar da desvantagem, consegue sair vitorioso. E isso não apenas demonstra a habilidade impressionante de Fu, mas também o fato de que ele não é um assassino qualquer. Ele é um dos melhores. Essa vitória, no entanto, traz o descanso. Essa vitória, no entanto, não traz o descanso, pelo contrário, só faz com que mais inimigos apliquem prontos para eliminá-lo, receber uma recompensa. É aqui que o veterano, preso na situação, começa a pensar em Fu. Ele percebe que mesmo quando parece estar em controle, ele está sendo manipulado por forçar. Ele está sendo manipulado por forças que não consegue compreender totalmente. Além disso, Fu começa a entender que talvez o prêmio de 100 milhões de dólares não seja apenas um incentivo para caçar o assassino, mas também uma forma de criar caos entre os assassinos e eliminar todos que estiverem no jogo. Ele percebe que a recompensa pode ser apenas uma desculpa para uma conspiração muito maior. O jogo de poder é mais complicado do que ele planejou. A questão que Fu enfrenta agora é continuar perseguindo a recompensa, mesmo sabendo que pode ser uma armadilha, ou desistir e tentar voltar para sua vida normal. Decisão não é fácil. Cada movimento que ele faz coloca mais fundo nesse mundo perigoso. Fu começa a perceber que ele talvez não tenha que se sacrificar se quiser escapar de todo esse ciclo de violência. Essa parte da história mostra que, embora algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que já está viciado. Sua luta não é apenas contra os inimigos, mas também contra o próprio destino, que ele parece estar preso. À medida em que as lutas intensificam, a tensão aumenta. Fu começa a se perguntar se ainda pode salvar a si mesmo. Essa parte da história mostra que, embora tenha algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que está viciado. Sua luta não é apenas contra inimigos, mas também contra próprios destinos, que ele parece estar preso. À medida que as lutas intensificam, a tensão aumenta e Fu se pergunta se ele ainda pode salvar a si mesmo. No início do filme, vemos um homem muito poderoso sendo morto de maneira brutal. Ele não é apenas uma pessoa qualquer, mas um bilionário, alguém que tem muito dinheiro e influência. Quando ele morre, fica claro que algo estranho está acontecendo. Não é um simples assassinato. Algo maior está em jogo. É aí que entra Fu, interpretado por Jet Li. Fu é um homem comum com habilidades impressionantes. Ele não queria ser um assassino, mas acabou sendo vendido nesse mundo. Ele teve que se envolver nisso por causa da sua família. Fu tinha um bom coração e não gostava de matar, mas para garantir que sua
família tivessem primeiro, ele se tornou um assassino altamente treinado. Quando Fu recebe a missão para eliminar uma pessoa importante, ele entra em um jogo perigoso, cheio de outros jogos de assassino e caçadores de recompensa, todos atrás de uma enorme recompensa de 100 milhões de dólares. A oferta é grande e atraente, mas também é um grande risco. Fu não é o único que está atrás do prêmio, e ele percebe que vai enfrentar outros assassinos mais experientes. A primeira missão de Fu não é fácil, ele tem que enfrentar outros assassinos. Embora tenha uma habilidade incrível, logo descobre que não pode confiar em ninguém. O mundo dos assassinos é traiçoeiro. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade não. Há pessoas que fingem ser amigos, mas na verdade estão apenas esperando uma chance para matá-lo e ganhar o prêmio para si mesmo. Fu tem de fugir. Fu tem de seguir o certo, mas logo percebe que no mundo dos assassinos as coisas não são simples. Ele começa a se perguntar se vale a pena continuar nesse caminho. E isso começa a ficar mais claro à medida em que ele vai se aprofundando nesse submundo sombrio. No meio disso tudo, Fu encontra uma figura chamada Nog, um homem astuto que diz a Fu que ele pode ganhar uma grande recompensa se seguir para pegar um alvo certo. Nog oferece uma chance para Fu fazer uma fortuna, mas aí que as coisas começam a ficar realmente complicadas. Fu começa a perceber que foi manipulado. Nog não é quem parece ser. Isso leva a Fu a questionar se ele está fazendo a coisa certa. O que parecia ser uma oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente se torna uma armadilha. E Fu logo se vê em uma luta para sua própria vida. Agora que Fu se encontrou em uma situação complicada, a trama começa a se intensificar. Se vê em um mundo onde não pode mais confiar em ninguém e onde cada passo pode ser fatal. Com a manipulação de Nog, Fu logo percebe que ele está sendo usado, mas não sabe exatamente por quem e por quê. Esse jogo de esconderijo é muito mais profundo do que ele imagina. Então começa a aprender mais sobre o submundo dos assassinos. A vida de um assassino profissional não é como ele planejou. Ao longo da jornada, ele encontra outras figuras que também estão atrás de recompensa, mas cada um tem as suas próprias motivações. Alguns matam por dinheiro, outros por prazer, e há aqueles que matam simplesmente para a sobrevivência. Fu percebe que esse mundo onde a moralidade é quase inexistente e onde ninguém tem escrúpulos. No entanto, apesar de ser um excelente lutador e ter habilidades impressionantes, Fu começa a enfrentar suas próprias limitações. Ele não tem aliados e pessoas que pensam que podem ser confiáveis, logo se revelam traiçoeiras. A solidão de Fu vai aumentando e ele começa a questionar se vale mesmo a pena continuar nesse caminho. Enquanto lida com seus próprios conflitos internos, ele se depara com um assassino mais experiente que foi contratado para matá-lo. Esse inimigo é implacável e Fu é muito bom.
no que faz e é obrigado a usar todas as suas habilidades para combater a estratégia para sobreviver. A luta é feroz, mas Fu, apesar da desvantagem, consegue sair vitorioso. E isso não apenas demonstra a habilidade impressionante de Fu, mas também o fato de que ele não é um assassino qualquer. Ele é um dos melhores. Essa vitória, no entanto, traz o descanso. Essa vitória, no entanto, não traz o descanso, pelo contrário, só faz com que mais inimigos apliquem prontos para eliminá-lo, receber uma recompensa. É aqui que o veterano, preso na situação, começa a pensar em Fu. Ele percebe que mesmo quando parece estar em controle, ele está sendo manipulado por forçar. Ele está sendo manipulado por forças que não consegue compreender totalmente. Além disso, Fu começa a entender que talvez o prêmio de 100 milhões de dólares não seja apenas um incentivo para caçar o assassino, mas também uma forma de criar caos entre os assassinos e eliminar todos que estiverem no jogo. Ele percebe que a recompensa pode ser apenas uma desculpa para uma conspiração muito maior. O jogo de poder é mais complicado do que ele planejou. A questão que Fu enfrenta agora é continuar perseguindo a recompensa, mesmo sabendo que pode ser uma armadilha, ou desistir e tentar voltar para sua vida normal. Decisão não é fácil. Cada movimento que ele faz coloca mais fundo nesse mundo perigoso. Fu começa a perceber que ele talvez não tenha que se sacrificar se quiser escapar de todo esse ciclo de violência. Essa parte da história mostra que, embora algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que já está viciado. Sua luta não é apenas contra os inimigos, mas também contra o próprio destino, que ele parece estar presa. À medida em que as lutas intensificam, a tensão aumenta. Fu começa a se perguntar se ainda pode salvar a si mesmo. Essa parte da história mostra que, embora tenha algumas habilidades para ser o melhor, ele não pode escapar de um sistema que está viciado. Sua luta não é apenas contra inimigos, mas também contra próprios destinos, que ele parece estar preso. À medida que as lutas intensificam, a tensão aumenta e Fu se pergunta se ele ainda pode salvar a si mesmo.